Fim do mundo, A.L. Kiyama. Por Sheikh Aminuddin Muhammad. É frequente ouvir-se falar do fim do mundo e é quase geral o sentimento de que o fim de todas as coisas está às portas. Isso demonstra que acreditar no fim do mundo é algo lógico, e os cientistas acham perfeitamente compreensíveis, porém ignoram um meio pelo qual poderá certificar-se e tentam, longe da revelação divina, dar as suas hipóteses. Aqui não queremos sustentar essas hipóteses, mas a título de curiosidade apenas vamos citar algumas. Resumidamente, a seguir apresentaremos a posição do Islã. Uns dizem que pela desintegração dos átomos, poderia haver uma espécie de incêndio atômico que dificilmente poderia ser apagado, que resultaria no derretimento da ígnea massa fluida do interior do globo, o que em pouco tempo poria termo a toda forma de vida neste planeta. Outros admitem a possibilidade de suceder exatamente o contrário: o esfriamento da Terra. Dizem que a massa fluida do interior poderá aos poucos se solidificar e a crosta terrestre engrossar mais e mais, e que, por fim, o nosso mundo, a exemplo da Lua, poderá gerar um astro morto no espaço. Há também os que creem que este mundo poderá ter seu fim na colisão com algum outro planeta. Outros dizem que as águas que cobrem a Terra são calculadas em 65 quintilhões de pés cúbicos. Se as mesmas pudessem penetrar no interior do globo, através das aberturas provocadas por violentos maremotos, então pelo vapor que se formaria ali dentro, haveria tão grande pressão que poderia explodir o nosso mundo em milhões de pedaços. Outro perigo que alguns cientistas julgam poder pôr termo à vida neste planeta é a paralisação de sua rotação. O Observatório Astronômico de Greenwich, na Inglaterra, pretende ter constatado que, em meio século, o nosso globo sofreu um atraso de meio minuto na sua rotação. Se esta observação é um fato real e se uma tal dilação continuar ininterruptamente, bastariam, conforme creem, 150 mil anos para o nosso mundo parar de girar. Metade da Terra se transformaria então num vasto deserto causticante, e a outra metade num vasto oceano glacial. Estas e muitas outras hipóteses são afirmações sem prova, completamente destituídas de fundamento, apenas presumem e conjecturam, porém indicam que o fim do mundo é um fato real e é um ponto convergente. Como e quando isso sucederá, só a revelação pode nos esclarecer. O Alcorão Sagrado e as tradições do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, esclarecem-nos detalhadamente esse assunto. Crença no dia do Qiyamah. Acreditar no dia do Qiyamah faz parte fundamental da nossa fé. E é lógico que tudo o que tem início tenha o seu fim. Este mundo também teve o seu início, portanto um dia terá o seu fim. O homem é mortal, e como tal, cedo ou tarde morrerá. Isso é um fato real que vemos todos os dias. É perfeitamente compreensível que quem pratica o bem será recompensado, e quem pratica o mal será castigado. Verificamos, porém, frequentemente aqui no mundo, que, de acordo com a sua prática, o bom não está a ser recompensado pelo bem que praticou, nem o mal a ser castigado pelo mal que praticou. Assim, a lógica humana sã exige, uma vez que Deus é o maior justiceiro, que haja um dia em que o bom e o mal sejam justamente recompensado e castigado respectivamente, pelo bem e mal praticados, porque de outro modo a vida no mundo não teria nenhum sentido. Esse é o dia de Qiyamah, que tem vários nomes no Alcorão, e também é conhecido por dia de julgamento ou dia do juízo final. Como será isso?
Chegado o tempo, no último dia deste mundo, o anjo Israfil receberá a ordem de Deus para fazer soar a trombeta, cujo som será tão forte, destruidor e assustador, que causará a ruína de todo o universo, pondo fim à vida de todos os seres, os edifícios e as estruturas reduzir-se-ão a fragmentos e as montanhas voarão no espaço, como flocos, pedaços, de algodão. As estrelas, o sol e a lua escurecerão, a terra e o céu serão destruídos. Como Deus diz no Alcorão: tudo quanto existe na terra perecerá. E só subsistirá o rosto do teu Senhor, o majestoso, o honorabilíssimo. Alcorão Sagrado 55, 26 e 27. E não invoqueis, à semelhança de Deus, outra divindade, porque não há mais divindades além dele. Tudo perecerá, exceto o seu rosto, seu é o juízo, e a ele retornareis. Alcorão Sagrado 28, 88. No dia do Quiama, quando todos já estiverem ressuscitados e presentes, Deus interrogar-lhes-á: a quem pertencerá, nesse dia, o reino? Alcorão Sagrado 40, 16. Ninguém responderá, então Deus dirá: a Deus, único, irresistibilíssimo. Alcorão Sagrado 40, 16. Quando será o dia do Quiama? Em um hadith narrado por Umar, conhecido por hadith Jibrail, em que o anjo Jibrail fez várias perguntas ao profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, e uma delas foi quando o Quiama ocorrerá. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, respondeu: o interrogado não sabe mais acerca disso que o interrogador, relatado por Muslim. Portanto, o conhecimento da hora só pertence a Deus. Isto, porque Deus é verdadeiro e vivifica os mortos, e porque é onipotente. E a hora chegará indubitavelmente, e Deus ressuscitará aqueles que estiverem nos sepulcros. Alcorão Sagrado 22, 6 e 8. Exatamente, ninguém sabe a data de Quiama, nem há meios através dos quais se possa descobrir. Só Deus é que sabe. Em verdade, Deus possui o conhecimento da hora, Quiama, faz descer a chuva e conhece o que encerram os ventres maternos. Nenhum ser saber o que ganhará amanhã, tampouco nenhum ser saberá em que terra morrerá, porque só Deus é sapiente, inteiradíssimo. Alcorão Sagrado 31, 34. Porém há 1400 anos o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, forneceu-nos alguns sinais e eventos que ocorreram antes de Quiama, e todos eles são verídicos e autênticos. Muitos deles já se constatam no nosso dia a dia. Dentre eles, há sinais pequenos e outros grandes. Depois do aparecimento desses sinais, certamente o que terá lugar o dia de Quiama. O Alcorão indica que o Quiama verificar-se-á numa altura de grande desenvolvimento tecnológico, quando as pessoas pensarão que têm todos os poderes sobre o mundo. A similitude da vida terrena equipara-se à água que enviamos do céu, a qual mistura-se com as plantas da terra, de que se alimentam os homens e o gado. E quando a terra se enfeita e se engalana, a ponto de seus habitantes crerem ser seus senhores, açoita o nosso desígnio, seja à noite ou de dia, deixando-a desolada, como se, na véspera, não houvesse sido verdejante. Assim elucidamos os versículos àqueles que refletem. Alcorão Sagrado 10 e 24. Contudo, não quer dizer de alguma forma que a ciência e a tecnologia são condenadas no Islã, mas é verdade que servem como sinais do Quiama. Pequenos sinais do Quiama. Estes tiveram início com a própria vinda do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele.
pois a sua vinda indica a proximidade do que ama. Os sinais pequenos podem ser divididos sob vários aspectos, tais como moral social, moral individual, aspecto tecnológico, econômico, saúde e outros aspectos da moralidade social. Primeiro, haverá muita hipocrisia, e a mentira será uma prática comum. Segundo, os homens obedecerão às suas mulheres e desobedecerão às suas mães, ou seja, darão preferências às suas mulheres do que às suas mães. Terceiro, serão mais generosos e terão mais consideração pelos amigos do que pelos pais. Ou seja, não os ajudarão, não os sustentarão, enviá-los-ão para os lares de velhos, etc. Quarto, a música, a dança e os instrumentos musicais tornar-se-ão extremamente vulgares, amor por elas. Quinto, a modéstia e a vergonha desaparecerão. Sexto, não se desejarão mais ter filhos. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, diz a esse respeito: ao se aproximar o fim dos tempos, o homem achará melhor criar um cachorro do que criar um filho seu, não respeitará os mais velhos e não terá compaixão pelos mais novos. Os filhos frutos do adultério serão muitos, a ponto de homem manter relações sexuais com a mulher nas sarjetas. Vestirão as peles de ovelhas, mas terão corações de lobo. Serão os mais parecidos possíveis com os hipócritas. A.L. Tabarani e A.L. Hakim. Já se nota isto um pouco por todo o lado, especialmente na sociedade ocidental. Sétimo, a nova geração amaldiçoará a anterior. Oitavo, numa família haverá pessoas que seguem diferentes religiões. Nono, os fundos públicos serão considerados propriedades privadas. Décimo, a opressão tornar-se-á dominante. As pessoas serão respeitadas pela sua força e temor da sua brutalidade e não pela sua justiça. 11º, as pessoas desejarão a morte por causa da prática de maldades, suicídios, e a falsidade tornar-se-á exuberante. 12º, haverá muitas matanças entre as pessoas sem justificação, as guerras, assassinatos, etc. 13º, os filhos desobedecerão e maltratarão os pais, tratando-os como serventes, e até as moças que em relação aos rapazes, normalmente são mais compassivas com as mães, tratá-las-ás como escravas. A.L. Bukhari. Aspecto da moral individual. Primeiro, a religiosidade e o conhecimento islâmico vai baixar apesar do progresso científico. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, diz a esse respeito: entre os sinais da aproximação da hora do juízo final, estão a existência de muitos leitores e poucos entendedores, e de tantos príncipes e tão poucos probos. At-Tabarani. No passado o saber era a demonstração da força da religião e a ignorância traduzia a sua fraqueza, porém, o inverso é o que acontecerá no final dos tempos. Assim como diz o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. Haverá no final dos tempos adoradores ignorantes e leitores corruptos. A.L. Hakim. Segundo, a ignorância dominará as pessoas. Terceiro, as mulheres usarão vestuário provocantes, isto é, sexualmente atrativo, provocador, e farão as suas cabeças serem semelhantes às corcovas dos camelos, nos penteados. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse a esse respeito: as mulheres estarão vestidas, mas ao mesmo tempo nuas. Isto é, com vestuário leve e transparente, muito apertado ou seminuas.
Ninguém imaginou no passado que inclusive as mulheres haveriam de se despir e de se utilizarem de todos os meios para excitarem os desejos dos homens estranhos. Presentemente nota-se a onda de nudismo por todo o lado, apesar da abundância das roupas e fartura de tecido e vestuários cuja função é precisamente tapar aquilo que se acha despido. Essas vestes apertadas ou leves e transparentes revelam uma grande parte do corpo da mulher. Verifica-se mais isso nas praias e nas piscinas mistas, frequentadas pelas mulheres sem as suas roupas e vestuários, com o corpo nu, exceto a sua região pubiana e parte dos seios. Estas são as tais mulheres que estão vestidas e simultaneamente nuas. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse: 2 tipos de gente dentre a minha nação, que eu não vi, estarão no fogo. Pessoas que trazem consigo chicotes, como os rabos de bovinos com os quais eles chicoteiam o povo, e mulheres vestidas, nuas, requebrantes e que fazem requebrar, cujas cabeças parecem corcovas balouçantes de camelos. Muslim. 4. As mulheres imitarão os homens e vice-versa. A.L.I.A. Isto pode ser no comportamento, na aparência, nas vestes, etc. 5. Haverá um aumento considerável na homossexualidade entre homens e mulheres. 6. O adultério e a fornicação serão vulgarizados a ponto de serem exibidos e praticados em praças e locais públicos. Exibições de filmes pornográficos e de instrumentos de pecado, fomentados por todos os meios de comunicação. Nunca se cometeu tanto pecado nesta terra como em nossa época, com uma grande tendência de piorar. Aspecto de saúde. Primeiro, constante aparecimento de epidemias, cancro, cólera, AIDS, sífilis, câncer, etc., em que morrerá muita gente. Segundo, o consumo de intoxicantes, bebidas alcoólicas, drogas, etc., será vulgar e comum entre as pessoas. Terceiro, haverá muitas mortes repentinas, ataques cardíacos, desastres, etc. Aspecto tecnológico. Primeiro, a Terra tornar-se-á pequena, isto é, as suas distâncias tornar-se-ão curtas, e o tempo irá aproximar-se. Agora se viaja de um lugar do mundo para outro em poucas horas. At-Tabarani. Hoje as vozes são ouvidas desde os lugares mais afastados e as imagens são transmitidas. Segundo, os animais falarão com os homens. Isto pode ser literal, como foi o caso do profeta Sulaimã, Salomão, que falava com os animais, e pode ser também uma referência alegórica àquilo que por sinal hoje acontece, por exemplo, os cães policiais, os animais dos circos, etc., que se comunicam com o homem recebendo instruções e ordens do homem e cumprindo-as. E o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse ainda que os objetos inanimados falariam. Musnad Ahmad. Hoje os aparelhos escutam e transmitem tudo aquilo que acontece em qualquer lugar para quem tem ligado um aparelho receptor, e isso graças à sua sintonização para uma determinada frequência. Aspecto econômico. Primeiro, serão descobertos muitos metais, At-Tabarani. Segundo, a prática da usura será comum de tal modo que será difícil evitá-la, afetando a tudo e a todos. Abu Davud, exemplo do que acontece hoje no sistema bancário. Terceiro, haverá abundância de dinheiro, ampliação do comércio, negócio e nelas a participação das mulheres e a projeção do lápis, isto é, muita leitura e escrita. Anisai, Ahmad.
Quarto, partes construídas serão abandonadas e serão construídos novos locais. Hoje todos fogem das cidades construídas para novos subúrbios recém-construídos. Quinto, os descalços e os pastores construirão grandes prédios, arranha-céus, e nisso haverá concorrência. A.L. Bucari. Sexto, as casas serão ornamentadas como as roupas o são. Hoje se despende muito esforço e tempo no acabamento e ornamentação das paredes de casas e no seu planejamento, como se faz com as roupas. A esse respeito o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, diz: a hora do juízo final não chegará enquanto as pessoas não construírem casas e as enfeitarem como as roupas planejadas. A.L. Tabarani. Aspecto demográfico. Primeiro, o número das mulheres aumentará em relação ao dos homens, a ponto de se atingir uma proporção de 50 mulheres para um homem. Além destes sinais indicados, o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse: constituírem ainda os sinais de Qiyamah. Primeiro, o surgimento de coisas fantásticas além da imaginação. At-Tabarani, Ahmad. Segundo, a conquista de Baitul Maqdis, Jerusalém, pelos muçulmanos. Terceiro, o aparecimento de falsos profetas. Quarto, os crentes tornar-se-ão descrentes vendendo seu imã, fé, por vil benefício material. Quinto, não será respeitada a virtude e boas qualidades. Por exemplo, hoje se alguém é muito ligado à sua mãe, diz-se dele que fulano não sai debaixo da saia da mãe, ou se a sua conduta é de religioso, seguidor das ordens do profeta, na sua vida cotidiana diz-se que é um fanático. A virgindade de um jovem é motivo de piada. Sexto, os muçulmanos imitarão aos não muçulmanos na maneira de ser. Contudo, haverá um grupo que se manterá firme aos ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, não se importando com aqueles que deles fazem piadas. E há ainda outros sinais que não foram mencionados aqui. Ninguém no passado poderia imaginar que estas coisas viriam a acontecer um dia, mas no nosso tempo estamos a presenciar tudo isso. É mais um sinal da veracidade da profecia do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. Assim como diz a Bíblia também. E, se disseres, no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. Ele, Muhammad, não fala de sua própria imaginação. Ele, Muhammad, fala aquilo que lhe é revelado. Ao Corão Sagrado Surata 53. 3, 4. Temos fé que os sinais restantes, também préditos pelo profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, realizar-se-ão sem falta, pois foi tudo uma revelação de parte de Deus, o conhecedor do início e do fim. Alguns dos grandes sinais do Qiyamah. Estes verificar-se-ão quando o Qiyamah estiver muito próximo. O aparecimento de Imam Mahdi. Mahdi em árabe significa bem guiado. Nesse termo já apareceram muitas pessoas, mas como título específico de uma pessoa, será um dos sinais de Qiyamah. O nome próprio da pessoa que usará esse título será Muhammad, cujo pai chamar-se-á Abdallah, um descendente de Hassan, filho de Hazrat Fátima, filha do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. Será um residente de Madina. Aparecerá em Meca com 40 anos.
O seu aparecimento será na altura em que os muçulmanos estarão extremamente fracos. O domínio dos Kafir estender-se-á até Khaybar, um local perto de Madina. Em todas as frentes os muçulmanos estarão cercados pelos Kafir, e os muçulmanos desejarão ardentemente a vinda do Imam Mahdi. Ele será um seguidor do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. No seu tempo o Islã expandir-se-á envolvendo todo o universo. Todas as suas ações serão em conformidade com a Sharia. Ele conquistará Constantinopla, estabelecendo a ordem, a paz e a justiça. Depois seguirá para a Síria, onde enfrentará o Dajjal. O Imam Mahdi guardará a vinda do profeta Isa, Jesus, e governará o mundo por um período de 7 anos e morrerá com uma idade compreendida entre 47 e os 50 anos. O profeta Isa será quem liderará o seu Salatul Janaza, e será enterrado em Baitul Muqaddas, Jerusalém. A seguir a liderança do Islã passará para Isa, Jesus. Todos que até hoje reivindicaram ser Mahdi revelaram-se ser na verdade mentirosos. Na Índia, durante o reinado de Akbar, um homem chamado Sayyid Muhammad Jaunpuri reivindicou ser Mahdi. Também na Índia durante o domínio britânico, Ghulam Ahmad Qadiani também reivindicou esse cargo. Depois, um outro homem no Sudão também reivindicou o cargo, mas nenhum deles detinha os sinais indicados pelo profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. O aparecimento de Dajjal, falso Messias. Dajjal é uma palavra árabe, derivada de Dajjal, que significa falsidade, fraude. Portanto, Dajjal quer dizer impostor, vigarista. Neste sentido já apareceram muitos Dajjals, assim consta no Hadith, relatado por Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Aban, que o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse: aparecerão 30 mentirosos no meu umma, todos eles reclamarão a profecia, enquanto eu sou o último profeta. O Dajjal que aparecerá no tempo de Imam Mahdi será um jovem zarolho, conhecido por Masih. O seu olho direito estará saliente como uma uva e não terá visão nenhuma. Na sua testa estará carimbado Kafir, todo o verdadeiro muçulmano, embora analfabeto, conseguirá ler. Depois do seu aparecimento entre a Síria e o Irã, ele reivindicará a profecia. Seguirá para Isfahan, Irã, onde liderará 70 mil adeptos judeus. Aí ele reivindicará a divindade, que é Deus, e espalhará a malícia na terra. 2 anos antes do seu aparecimento haverá uma grande seca. O seu aparecimento será um teste, prova, à humanidade, a fim de separar os crentes dos descrentes. Ele virá com grandes poderes sobrenaturais, de modo que conseguirá reviver os mortos, e, com um simples gesto, sinal, da sua mão, causará a queda da chuva. Ele providenciará comida nas zonas afetadas pela fome, e fará uma grande fogueira a qual dará o nome de inferno, e terá um grande jardim que ele chamará de paraíso. Terá um grande exército com o qual espalharão a pilhagem e o saque em muitas partes. Ele viajará utilizando um transporte cuja velocidade equivale à das nuvens. Tudo indica que ele virá na altura em que os meios de transporte serão altamente sofisticados. Dajjal tentará entrar em Meca e Madina, mas, sem sucesso, isto porque os anjos estarão de guarda às vias que dão acesso a esses lugares sagrados. A seguir, Dajjal irá para Damasco, onde será confrontado pelo Imam Mahdi.
Imam Mahdi preparará uma tropa islâmica para defrontar o Dajjal e seus seguidores. Nessa ocasião, durante os preparativos, aparecerá o profeta Isa, Jesus, na hora da oração de Asr, descendo do céu com as suas duas mãos apoiadas nas asas, os ombros, dos anjos, na grande mesquita de Damasco. Imam Mahdi dirigirá a congregação de Salat al-Asr, estando atrás dele, o profeta Isa, Jesus. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse: quem criar o hábito de recitar o Surat al-Kahf às sextas-feiras, Deus proteger-lhe do fitnah e do Dajjal. Durante o fitnah do Dajjal, se alguém recitar os versículos iniciais e finais do Surat al-Kahf, também será protegido do tal fitnah. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, diz em um hadith relatado por Musnad Ahmad que o Dajjal andará por todos os lados da terra, menos 4 mesquitas em que ele não conseguirá entrar: Masjid al-Haram, Maca; Masjid al-Nabi, Madina; Masjid al-Aqsa, Jerusalém; Masjid at-Tur, o retorno do profeta Alça, Jesus. E Jesus será um sinal do advento da hora. Não duvideis, pois, dela, Alcorão Sagrado 43:61. Isa, Jesus, foi um profeta. O seu nascimento foi milagroso, pois ele nasceu sem pai. A sua mãe é Maria. O interessante relato do seu nascimento está na Surata Maryam. Deus criou-o com seu poder, assim como tinha criado antes Adão, sem mãe e sem pai. Portanto, se os cristãos creem em Jesus como Filho de Deus e como Deus, com poderes do Pai, porque nasceu sem pai? O que dizer então de Adão, que nasceu sem pai e sem mãe? Deviam-no considerar também Deus. Isa, Jesus, foi enviado para os judeus, e quando ele começou a pregar a verdade, a condenar as más ações dos judeus, como a de matar os profetas e de esquecerem das leis de Deus, então estes conspiraram para matar Isa, Jesus. Quando os conspiradores chegaram perto da casa onde se encontrava o profeta Isa, um deles entrou na casa, mas Deus elevou o profeta Isa para os céus, salvando-o dos malfeitores, e, como castigo, transformou a feição do tal judeu na mesma de Isa, Jesus. Quando os outros conspiradores entraram na casa com a intenção de assassinar Jesus, eles se depararam com seu companheiro que havia entrado antes, e assassinaram-no pensando que ele fosse o Jesus. Então, surgiu a confusão quando viram a quem eles tinham assassinado, pois de Jesus tinha somente a feição e o resto do corpo era do seu companheiro. Alguns sustentaram que o homem assassinado era de fato Jesus, mas, depois pensaram que se assim fosse então, o que teria acontecido ao seu companheiro? Onde estaria? Qual o seu paradeiro? E, se o homem assassinado era o seu companheiro, onde estaria Jesus? Eles foram simplesmente postos na confusão até hoje. O Alcorão relata esta passagem. Porém, fizemo-lo sofrer as consequências, por terem quebrado o pacto, por negaremos versículos de Deus, por matarem iniquamente os profetas, e por dizerem: nossos corações estão insensíveis. Todavia, Deus lhes obliterou os corações, por causa perfídias. Em quão pouco acreditam! E por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria. E por dizerem:
matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso, estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Outrosim, Deus fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus, antes da sua morte, que, no dia da ressurreição, testemunhará contra eles. Alcorão Sagrado 4, 155 ao 159. Realmente o profeta Isa, Jesus, filho de Maria, foi elevado ao céu, através dos anjos pela ordem de Deus, e ele aparecerá de novo no tempo do Imam Mahdi, com poderes milagrosos, sendo a vinda dele, um sinal do Qiyama e um evento de máxima importância. A sua vinda será pessoal, literal e visível a todos. A Bíblia também fala repetidamente da vinda de Jesus como sinal de fim do mundo. Ele não virá como um novo profeta, porque o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, foi o último profeta. Ele virá como um propagador da Sharia pregada pelo profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como se fosse um califa e sucessor. Na guerra que será travada, a tropa islâmica liderada por Isa, Jesus, estará posicionada na margem direita do Rio Jordão e Dajjal juntamente com seus seguidores estarão na margem esquerda do mesmo rio. De salientar que um narrador deste hadith diz que ele nem sabia o que era o Rio Jordão, quando o profeta lhe falou, se era um local, ou um deserto. O profeta Isa Jesus perseguirá Dajjal e seus seguidores até os aniquilar, perto da porta chamada Lud, na Síria. Depois de destruírem o Dajjal e a sua tropa, Isa, Jesus, e Imam Mahdi, consolarão aqueles que sofreram nas mãos de Dajjal. O Jesus ordenará que todos os porcos sejam mortos, e as cruzes destruídas. Na altura, o glorioso reino do Islã prevalecerá no mundo e o kufr, descrença, acabará. A Bíblia também diz que na vinda de Jesus deverão ser destruídos os ímpios. O mundo presenciará justiça e piedade por todo lado. Será um período de paz e sossego. O profeta Isa contrairá matrimônio, terá filhos e viverá por mais 7 anos. Nesse tempo o mundo já estará em total harmonia e paz. Depois surgirá uma nação chamada Yajuj e Majuj, Gog e Magog. Depois da destruição de Yajuj e Majuj, Jesus terá sua morte natural entre Meca e Madina e será enterrado em Madina junto à campa do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele. Ainda durante a sua vida, ele nomeará o seu sucessor, califa, um senhor chamado Jajaf, pertencente à tribo Cutã, que governará com grande justiça e piedade. Depois, seguir-se-ão vários governantes, e gradualmente o mal e a corrupção começarão a surgir novamente com a decadência moral e espiritual, começando novamente o mal e o kufr a dominar o mundo, e quando não restar sobre a terra nenhuma pessoa que pronuncia o nome de Deus, surgirá o Qiyama, o aparecimento de Yajuj e Majuj. Disseram-lhe: ó Zulkarnain, Gog e Magog são devastadores na terra. Queres que te paguemos um tributo, para que levantes uma barreira entre nós e eles? Respondeu-lhes: aquilo com que o meu Senhor me tem agraciado é preferível. Secundai-me, pois, com denodo, e levantarei uma muralha intransponível entre vos e eles.
Trazei-me blocos de ferro, até cobrir o espaço entre as duas montanhas. Disse aos trabalhadores: assoprai com vossos foles, até que fiquem vermelhas como fogo. Disse mais: trazei-me chumbo fundido, que jogarei por cima. E assim a muralha foi feita e Gog e Magog não puderam escalá-la, nem perfurá-la. Disse depois: esta muralha é uma misericórdia de meu Senhor. Porém, quando chegar a sua promessa, ele a reduzirá a pó, porque a promessa de meu Senhor é infalível. Nesse dia, deixaremos alguns deles insurgirem-se contra os outros e a trombeta será soada. E os congregaremos a todos. Alcorão Sagrado 18, 94 ao 99. Até o instante em que for aberta a barreira do povo de Gog e Magog e todos se precipitarem por todas as colinas. E aproximar a verdadeira promessa. E eis os olhares fixos dos incrédulos, que exclamarão: ai de nós! Estivemos desatentos quanto a isto. Qual, fomos uns iníquos. Alcorão Sagrado 21, 96 e 97. Yajuj-Majuj é o nome de uma comunidade descendente de Yafit, filho de Noé. Consta no livro de Daniel, que Yajuj e Majuj eram descrentes, cáfirs, bárbaros da Mongólia e Manchúria. Governaram a Turquia e a China milhares de anos antes da chegada do profeta Isa, Jesus. Quando o rei Zulkarnain de Amã, cuja passagem encontra-se no Alcorão, na Surata Al-Kahf, chegou conquistando o vale de Yajuj e Majuj, as pessoas apresentaram-lhe queixa contra eles. Então, o rei Zulkarnain os isolou com seu exército, e elevou uma grande muralha entre eles e as outras pessoas. A tal muralha demolir-se-á quando se aproximar o Quiama, e os Yajuj e Majuj sairão, e porque são muitos, espalhar-se-ão por toda parte do mundo, causando a destruição e estragos. Ninguém conseguirá enfrentar o seu poderio, mas acabarão morrendo todos de repente, devido a uma epidemia. A seguir, Deus criará uns pássaros com longos pescoços que devorarão os seus cadáveres, atirando os restos para o mar. Depois da destruição de Yajuj e Majuj, prevalecerá o bem, a prosperidade e a bênção por todos os cantos do mundo, por um período de 7 anos, podendo-se citar como exemplo de uma romã que poderá servir de refeição completa para uma pessoa, a de leite de uma cabra, que devido à grande bênção, baraka, uma família inteira festejará bebendo dele regaladamente. Haverá tanta bênção que será removido o ódio e a inveja. As pessoas não se preocuparão com as riquezas e nem com a sua acumulação, pois todos serão ricos. Fazer um sajda, prostração, na altura será mais valioso do que o mundo inteiro e tudo o que contém. O afundamento da terra e a aparição da fumaça. Aguarda, pois, o dia em que do céu descerá uma fumaça visível, que envolverá o povo. Será um doloroso castigo. Alcorão Sagrado 44, 10 e 11. Depois da morte de Isa, Jesus, a corrupção espalhar-se-á de novo e como consequência, haverá 3 afundamentos da terra. Primeiro, no Oriente. Segundo, no Ocidente. Terceiro, na Península Arábica. Durante este período, o fumo envolverá o mundo inteiro, tornando inconsciente os descrentes. Enquanto que os crentes só vão sentir algo como se tivessem contraído talvez uma gripe. Apesar das grandes dificuldades porque passarão os descrentes, recuperarão a sua consciência no período de 1 a 4 dias, embora a fumaça permaneça durante 40 dias. O nascer do sol no Ocidente.
durante o período da prática dos grandes pecados, depois do 10º dia do mês de Zulhaj, a noite será muito longa, equivalendo a 3 ou 4 noites. Nessa altura, as crianças tornar-se-ão impacientes e histéricas. Os mais velhos vão gritar, chorar e recorrer ao tauba, arrependimento. Os animais com medo abandonarão o mato vindo para as cidades e nessa altura, o sol mudará o seu movimento aparente, e nascerá no ocidente, como se de um eclipse solar se tratasse, e subirá até o ponto de meio-dia. Ao verificarem este fato, todas as criaturas vão chorar, gritar e pedir perdão. Contudo, a partir do ponto de meio-dia, o sol declinará de novo para o ocidente, por onde desaparecerá e retomará o seu nascer pelo oriente como é normal. O nascer do sol pelo ocidente acontecerá um só dia, depois continuará a nascer e pôr-se normalmente. Depois disto, as portas do tauba, arrependimento, serão encerradas, o que quer dizer que depois deste sinal, o nascer do sol pelo ocidente, do Qiyama, se alguém quiser pedir tauba ou um kafir quiser entrar para o Islã, não será aceito, assim como também não é aceito, na hora da agonia. No dia em que lhes chegarem alguns de seus sinais será inútil a fé do ser que não tiver acreditado antes, ou que, em sua crença, não tenha agido com retidão. Alcorão Sagrado 4:158. Tauba é uma prática necessária e essencial diariamente, por na verdade sermos todos pecadores. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, disse: todo ser humano é pecador, e os melhores dentre os pecadores são os que se arrependem. Um arrependimento sincero quer dizer sentir, lamentar, deplorar o mal cometido, não continuar envolvido no mesmo mal. Fazer uma firme intenção de não voltar a cometer novamente o mesmo mal. Contudo, em caso de reincidência no mesmo mal, não se deve hesitar em voltar a implorar o tauba novamente, pois o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, diz: Deus, o Todo-Poderoso afirmou: ó filho de Adão, desde que tu me chames e me peças, eu perdoar-te-ei por aquilo que fizeste e não me importarei. Ó filho de Adão, mesmo que os teus pecados chegarem às nuvens do céu e se tu me pedires perdão, eu certamente perdoar-te-ei. Ó filho de Adão, mesmo se me dirigires com pecados do tamanho da terra, e se não me associares a ninguém, trar-te-ei perdão grande, quanto ao pecado. Narrado por At-Tirmizi, explicando o nascer do sol do ocidente, segundo as narrativas do imã Muslim, o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, perguntou a Abu Zar al-Ghafari se ele sabia para onde o sol ia. Ao que Abu Zar respondeu, dizendo que quem melhor sabiam eram Deus e seu mensageiro. Pois então o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, explicou que o sol ia para baixo de Arsh, trono de Deus, para prostrar-se e quando permitido ele continuava a sua rotação, que em breve chegará o dia em que não lhe dará a mesma permissão e ser-lhe ordenado para voltar atrás no sentido contrário ao que fora. E aí será o nascer do sol do ocidente, aparição de uma besta faladora. E quando recair sobre eles a sentença, produzir-lhes-emos da terra uma besta, que lhe dirá: a verdade é que os humanos não creem nos nossos versículos. Alcorão Sagrado 27:82. No dia em que o sol nascerá do ocidente, a montanha Safar rachar-se-á por causa de um terremoto e dela surgirá repentinamente um estranho animal com feição única, antes nunca visto, a sacudir a areia da sua cabeça.
Posicionar-se-á no margem de Jael Aron entre a Jarael e Asvad, a Pedra Negra, e Macão Ibrahim. A sua presença criará pânico nas pessoas que ao verem-no fugirão. Porém, um grupo com suas faces a brilharem como os astros, permanecerá no local. Esse animal falará para as pessoas, o que os fará reconhecer o poder de Deus. Esse animal percorrerá todos os cantos da terra, identificando perfeitamente os crentes e os descrentes, carimbando nas suas faces as palavras mu'min ou kafir, crente e descrente, respectivamente nelas, resultando um grande brilho ou escurecimento consoante as respectivas condições reais da crença ou descrença. Ninguém poderá escapar a esse animal. Ibn Kassir. E finalmente desaparecerá após ter cumprido a sua missão. O alastramento do fogo. Um fogo de grandes proporções deflagrará em Aden na parte sul do Iêmen, empurrando as pessoas em direção à Síria. É de salientar que Aden está localizado sobre um vulcão. Entretanto, durante as noites, o fogo refreará a sua fúria, parando, possibilitando um descanso aos fugitivos, para logo ao nascer do sol seguinte continuar a atiçar as pessoas, em debandada rumo à Síria, onde ao chegar o fogo desaparecerá. Nessa altura as pessoas estarão a viver em grande luxo por um período de mais 5 anos. O Shaitã aparecerá na forma humana e fomentará, encorajando as pessoas à adoração de ídolos. E quando já não houver ninguém a pronunciar o nome Deus, então ordens serão dadas a Israfil para fazer soar o sur, trombeta. Isto verificar-se-á numa sexta-feira, 10º dia do mês de Muharram, enquanto as pessoas estarão entretidas nos seus trabalhos e no gozo dos seus luxos. Na manhã desse dia, ainda muito cedo, um melodioso som será ouvido que deixará as pessoas bem dispostas. Porém, gradualmente o som intensificar-se-á e tornar-se-á mais forte, alto, como a trovoada, cal.